Olhe para mim. Eu tenho uma palavra para você e eu prometo que vai ser bem rápido. Eu não quero que você se mexa aqui na frente, para a gente não perder esse ambiente. Lá atrás, se tem alguém andando, não pare. Pare agora, não converse. Deus está aqui nesse lugar. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele vai estar. Isso é a palavra de Deus, não sou eu que estou falando. Mas a Bíblia diz também que Deus, Ele não está aqui vendo o cantor que está cantando, a banda que está tocando. Isso não impressiona a Deus. A minha voz não impressiona a Deus. Quanto eu vendo não impressiona a Deus. O quanto eu sou famoso também não impressiona a Deus. Esse lugar não é lugar de exibir talentos, mas esse lugar é lugar de diminuir para que Ele cresça. Ele não está aqui impressionado com a multidão de pessoas. Ele está aqui porque Ele está à procura. Mas como assim? Deus está procurando. O Deus que criou os mares, o Deus que criou os céus, o Deus que criou montanhas, o Deus que fez esse Brasil tão lindo, Ele é um Deus que procura. Jesus disse: o meu Pai procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e que adoram em verdade. Será que existem adoradores do Senhor nesse lugar? Então olhe para mim. Se Ele está procurando verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos adoradores. O falso adorador eu não quero ser e não quero que você seja. Mas como é isso, Fernandinho? Que falso adorador é esse? Eu vou te falar o que é um falso adorador. O falso adorador é aquele que levanta a mão para Deus, mas a mesma mão que ele levanta para Deus é a mesma mão que ele coloca sobre uma mulher que não é a sua esposa, ou sobre um homem que não é o seu esposo. O falso adorador é aquele que está aqui dentro, ele levanta a sua mão para Deus e diz: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas a mesma mão que ele diz eu te amo é a mesma mão que ele passa um cheque sem fundo. O falso adorador é aquele que está aqui essa noite, ele vem no culto todos os domingos. E ele levanta a mão para Deus, ele diz: eu só quero ver você. Mas a mesma mão que ele levanta para Deus é a mesma mão que ele coloca sobre a sua namorada ou sobre o seu namorado, onde não deve ser colocado. O falso adorador é aquele que pula na presença de Deus, mas ele só pula porque é o mesmo corpo que ele pula aqui dentro, é o mesmo corpo que ele vive pulando de motel em motel com um e com o outro. O falso adorador é aquele que tem o seu coração dividido. Ele até ama a Deus, mas ele também ama as suas paixões. O falso adorador é aquele que abre a sua boca e diz: lindo, lindo, lindo és. O falso adorador é aquele que canta Galileu, Galileu, Jesus. Mas a mesma boca que ele canta Galileu é a mesma boca que ele vive beijando um em outro, ficando com um e com o outro, trocando de um e de outro, como se troca de roupa. A Bíblia diz que Deus é santo. A Bíblia diz que sem santidade ninguém vai ver o Senhor. A Bíblia diz que o meu corpo é santuário de Deus. Então, se o meu corpo é santuário de Deus, se o seu corpo é santuário de Deus, o seu corpo não é objeto de trazer prazer para o outro. A sua roupa, ela tem que glorificar a Deus. O seu falar tem que glorificar a Deus. O seu pensar tem que glorificar a Deus. O seu agir tem que glorificar a Deus. As suas atitudes tem que glorificar a Deus. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Você consegue imaginar um templo do Espírito Santo indo de motel em motel? Você consegue imaginar um templo do Espírito Santo trocando de parceiro, terceiro casamento, quarto casamento, quinto casamento, sexto casamento, e não tem nada a ver? Você consegue imaginar um templo do Espírito Santo, uma boca lavada pelo sangue de Jesus, xingando palavrão, cantando música de Ludmilla, de Anitta? Você consegue imaginar isso? Isso é o mundo. O mundo não presta para mim. E outra, o mundo também não me quer, porque eu sou luz. Você está estragado para o mundo.
Nós estamos chegando aí, nem sei se já começou o Rock in Rio. Eu estou vendo aí, andando na cidade, vendo. Ah, Fernandinho, mas não tem nada a ver, porque é música. Então eu vou lá uma noite curtir. Eu quero te dizer uma coisa, ainda existe inferno. E um homem, uma mulher, um jovem, que se diz cheio do Espírito Santo, não pode estar nesses lugares. Sabe por quê? Porque o seu Jesus não está lá. O seu Jesus não é bem-vindo lá. Então, se ele não é bem-vindo lá, eu também não sou. A verdadeira religião é aquela que serve aos órfãos, às viúvas e se mantém longe do mundo, incontaminado do mundo. A arte do mundo, a música do mundo, as coisas do mundo não servem para mim. A moda do mundo não serve para mim. O meu linguajar é outro, a minha vida é outra, o meu time é outro. Não adianta. O falso adorador é aquele que vem na igreja todo domingo, ele até dá dízimo, mas ele senta, só senta na igreja. Deus não está procurando pessoas para esquentar banco de igreja. Deus está procurando homens e mulheres para saquear o inferno e povoar o céu. É disso que Deus está procurando. Deus está procurando homens, mulheres, jovens que se posicionam radicalmente contra o pecado. Jovens que têm nojo do pecado. Ah, mas Fernandinho, não tem nada a ver. Você está ficando velho. Você é ultrapassado. Realmente eu estou ficando velho, gordo e careca. Mas a palavra de Deus continua a mesma. Mundo continua sendo mundo. Inferno continua sendo inferno. Ímpio continua sendo ímpio. Na minha Bíblia, eu não sei na sua, ainda diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. O Pai procura verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador não é cantar, não. O reino de Deus não é feito de show de talento. Não é isso. O verdadeiro adorador é aquele que tem Jesus como seu único. Não tem espaço para outro. Alguém disse que o coração do homem é pequeno demais para ter muitos amores. O coração do homem só cabe um grande amor. Esse amor se chama Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Ainda existe inferno. E vai existir. A Bíblia diz, eu já estou acabando, a Bíblia diz que haverá um grande e terrível dia. Quando eu falo sobre isso, isso me faz tremer por dentro. Porque eu não sou melhor do que você. Eu sou tão pecador quanto você. Eu estou aqui apontando o dedo para você, mas esses dedos aqui estão apontados para mim. Então eu estou falando para você, mas eu estou falando primeiramente para mim. Eu dependo da graça dele assim como você depende. Então eu falo isso com muito temor. Haverá um grande e terrível dia. O meu filho está aqui comigo hoje, eu tenho mais 2 filhos. E eu tenho que preparar os meus filhos para esse grande e terrível dia. Mas que dia será esse, Fernandinho? O dia da volta do meu Senhor. E você sabe o que vai acontecer nesse dia? A Bíblia diz, não sou eu. A Bíblia diz que haverá um povo, que Jesus vai estar diante desse povo. E esse povo vai falar bem assim: a gente ia lá no congresso do pastor antes da Flor de Lis, a gente ia lá. E esse povo vai falar: eu também fui lá no show do Fernandinho. Eu sei cantar todas as músicas evangélicas. Eu falo em outras línguas. Eu faço maravilhas. Eu expulsei demônio. A Bíblia está lá. E sabe o que Jesus vai falar para esse povo? Eu não te conheço. Eu não sei quem você é. Eu não posso abrir a porta para passar a eternidade comigo, porque eu não te conheço. Malditos do meu Pai, vocês vão queimar no fogo eterno do inferno.
Mas a Bíblia diz que haverá outro povo nesse grande dia. E diante desse povo, Jesus vai olhar. E eu quero estar nesse lugar. Ele vai olhar e vai falar bem assim: vocês são bem falados do meu Pai. Vocês são benditos do meu Pai. E Ele vai abrir a porta, Ele vai dizer: olha, venham, vamos passar toda a eternidade juntos. Nós vamos dançar, nós vamos pular, nós vamos gritar, nós vamos louvar. Venham, vocês são os meus convidados. E sabe quem é esse povo? Aquele que perseverar até o fim. De qual lado você está? De qual lado você está? Você não pode voltar para casa do mesmo jeito. Você tem que tomar uma decisão que os seus pastores não podem tomar por você. É você que tem que tomar. O reino de Deus não é para frouxo nem covarde. O reino de Deus é para quem tem disposição de nadar contra a correnteza. O reino de Deus é para quem tem disposição de dizer não à amante, o amante. O reino de Deus é para quem tem força para dizer não à sua namorada, mesmo quando ela aparece pelada na sua frente. Você diz para ela: olha, eu já tenho um dono, o meu dono é Jesus Cristo. Ah, mas Fernandinho, se eu não ficar com ela, ela vai me chamar de frouxo. Olha, você tem que fazer uma escolha. Ou você é valentão, ou você é filho de Deus. É uma escolha que você tem que fazer. Você tem que sair daqui, desse lugar, transformado. E só tem um jeito de você sair daqui diferente. É se Ele for único no seu coração. Chega de estar dividido. A gente está diante de um evangelho hoje na igreja brasileira que é uma palhaçada. Perdão, falar de palhaçada é ofender os palhaços. É mais do que palhaçada, é uma vergonha. É uma graça barata, uma graça para você cair em desgraça. Tantos e tantos estão aqui dentro e saíram das drogas, saíram do alcoolismo. E o que você mais vê hoje são crentes bebendo socialmente, porque não tem nada a ver. Agora um amigo meu foi numa festa de casamento de crente, que só tinha crente. E sabe o que rolou lá na festa de casamento? Ludmilla, Anitta, não sei quem, Safadão. Foi isso que rolou lá. E todo mundo se esfregando, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Como não tem nada a ver? Como não tem nada a ver? Eu não consigo imaginar Davi indo aos festivais dos filisteus para poder se inspirar para fazer salmo. Você tem que decidir de que lado você é, meu irmão. Cantarei ao Senhor um cântico novo. Nele estão as minhas fontes. A Bíblia diz que Paulo, quando instruiu a igreja no Novo Testamento, ele diz: quando vocês estiverem reunidos, cantem hinos, cânticos espirituais. Ele não falou para a gente cantar hino de Roma nem de Grécia. Ele falou: cante hinos e cânticos espirituais. A nossa tocada é outra, a nossa vida é outra, o nosso jeito é outro, a nossa roupa é outra. Pode chamar de pirado, pode chamar de brega, pode chamar de careta, pode chamar de ultrapassado. Eu não estou nem aí. Eu quero o seguinte: eu vou perseverar até o fim. Eu sou um adorador. Eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Então agora, para encerrar, nós vamos para a prática. Hoje nós estamos no mundo da internet. Quem é que você segue, meu irmão? Rihanna, Beyoncé, não sei quem, Luciano Huck. Ah, eles são do bem. Meu irmão, não adianta ser do bem, tem que ser de Deus. Ah, mas eles fazem o bem. O politicamente correto também vai para o inferno. Você tem que confessar Jesus Cristo. O inferno está cheio de boas intenções. Está na hora de você separar quem você está seguindo, quem você está dando ouvido, aonde você está colocando os seus olhos. Ah, porque ele faz coisas legais, ele é quase crente. Não existe quase crente, meu.
Ele tem isso, ele faz o bem, ele faz não sei o que o bem, ele é do bem, meu irmãos, tem Jesus. Se tem Jesus, ele é ungido pelo Espírito Santo. Mas se ele não tem Jesus, ele vai para o inferno. Você tem que ouvir, a Bíblia diz, os seus profetas, os profetas do Senhor. Então vamos para a prática. Se você quer ser um adorador, rasga da sua lista o que não é ungido. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que é a unção que quebra o jugo. Eu poderia chegar aqui e cantar, e fazer melismas, e cantar, e cantar, e cantar, e cantar. Isso não quebra o jugo. O que quebra o jugo é unção de Deus, é fogo de Deus, é Espírito Santo. Se o Espírito vem, ele convence do pecado e do juízo. Deus não está atrás de cantoria, Deus não se impressiona com o que eu sei fazer na bateria, na guitarra, no baixo. Deus não está nem aí para isso, para as harmonias invertidas, sei lá o que. Não, Ele não está nem aí para isso. Ele quer saber se no meu coração tem Jesus Cristo, se na minha cabeça, sobre a minha cabeça tem óleo, tem fogo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não divide o lugar com ninguém. Ele não divide o lugar com ninguém. Quando você coloca a sua roupa, ela tem que ser para glorificar a Deus. Então, você precisa olhar o seu armário e ver se as suas roupas glorificam a Deus ou exaltam o seu corpo. Você precisa fazer uma escolha. Você precisa fazer uma escolha. Você precisa parar de brincar de ser crente. Sabe por quê? Eu digo isso para os meus filhos. O diabo não brinca de ser diabo. Ele vem para matar, para roubar e para destruir. E ele vai pegar você. Porque se você tem coisas erradas na sua vida, você está dando legalidade para ele chegar e possuir a sua vida e ter a sua vida. Você precisa fazer uma escolha. Ou o sangue de Jesus está sobre mim, ou ele não está sobre mim. É tudo ou nada. Pega ou larga de vez. Seja homem, tenha atitude, não seja covarde. Assuma quem você é. Você precisa tomar uma decisão radical ao lado de Cristo. O Brasil está passando por um momento terrível. E sabe qual é o momento que nós estamos passando? Falta de referências. E você sabe quem é que tem que ser referência? Eu e você. Porque a Bíblia diz que eu e você, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Não é o presidente A, B, o governador A, B, C, prefeito A, B, que não vai mudar o mundo. Quem vai mudar sou eu e você. É a manifestação dos filhos de Deus. São homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. É isso que o mundo está procurando. É isso que as pessoas estão procurando. Deixa eu contar uma história bem rápida para você. Eu ouvi essa história há muitos anos do meu pastor. E eu tenho me lembrado dela junto com a minha esposa nesses dias. É bem rápido. Por favor, não se mova. Havia uma grande festa, talvez no auditório maior do que esse. E ali era uma faculdade, e estavam ali prefeitos, governadores, grandes empresários, doutores, estudantes, pós-graduação, mestrado, doutorado, alunos. Também tinham ali faxineiros da faculdade, tinham serventes da faculdade, toda a sociedade estava representada ali naquele lugar. E eles convidaram 2 preletores para poder falar ali. Preste atenção, o primeiro preletor entrou com roupa importada, com sapato importado. E ele era um grande doutor, ele era filósofo, ele era sociólogo, ele tinha vários mestrados, vários doutorados. E esse doutor, esse primeiro palestrante, ele começou a falar o Salmo 23. Sabe? A história diz que esse cara, ele falava de um jeito que toda aquela multidão, aquele auditório não conseguia piscar os olhos. Eles ficavam olhando para ele, e ele gritava, e ele subia, e ele descia, e ele deitava, ele gesticulava, falando o Salmo 23. No final, todos ficaram em pé e começaram a gritar como se tivesse um time fazendo um gol. Eles gritavam, eles aplaudiam, eles estavam entusiasmados. Mas aí entra o segundo preletor. Houve silêncio, todos se sentaram. E entra o segundo preletor. Ele também estava de terno, mas não era um terno importado. Ele também estava de sapato, mas não era um sapato importado. E ele entrou com um livro de capa preta. E pegou um pequeno púlpito assim, e colocou e abriu. E ele não gesticulava com as mãos. Ele não levantava nem a voz, nem abaixava a voz. Ele falava normalmente. E ele começou a falar: o Senhor é o meu pastor.
e nada me faltará. O outro gesticulava, gritava, subia, descia. Não, esse Senhor não. Ele era semi-analfabeto. Ele não era sociólogo, ele não era psicólogo, ele não tinha doutorado, ele não tinha mestrado, ele não tinha nada. Ele simplesmente abriu um livro de capa preta e começou a falar: o Senhor é o meu pastor, Ele me leva a pastos verdejantes. Sabe, a história diz que no final, aquele mesmo auditório, que antes tinha levantado e gritado e aplaudido e pulando, esse mesmo auditório agora não gritou, não bateu palma, mas todos estavam prostrados de joelhos, chorando, chorando, chorando e chorando. Eles tentavam se esconder embaixo das cadeiras. Aquele lugar foi tomado pela presença sobrenatural, que a psicologia não explica, que a filosofia não consegue entender, que a sociologia não consegue, sabe, nada. Nenhum doutor consegue, a medicina não consegue explicar. Aquele auditório foi tomado por uma presença sobrenatural. As pessoas tentavam tapar suas faces, e ele chorava, se ouvia o choro daquele auditório. E no final, era uma festa de fim de ano. No final teve um coquetel. E aí, como era uma faculdade, foram fazer uma pesquisa. Olha, o que você achou do primeiro preletor? O que você achou do segundo preletor? Perguntou isso para várias e várias pessoas. E todos foram unânimes na seguinte resposta, preste atenção. Todos falaram o seguinte: olha, o primeiro preletor conhecia muito bem o Salmo 23. Eu vou repetir. O primeiro preletor conhecia muito bem o Salmo 23. Mas o segundo conhecia o Senhor do Salmo. Ele conhecia o Senhor do Salmo. Ele conhecia o Senhor do Salmo. Você sabe como é que você vai mudar a sua casa? Você sabe como é que você vai mudar essa nação? Como você vai mudar o seu trabalho? Como que os seus filhos vão mudar? Como que os seus pais vão mudar? É o tanto que você conhece Deus, o tanto que você tem de Deus na sua vida, o quanto você o adora, o quanto você o serve, o quanto você o quer, o quanto você o deseja, o quanto você é desesperado pela presença dele. Davi foi um grande rei, Davi foi um grande salmista, Davi foi um grande guerreiro, Davi foi um grande pastor de ovelhas, mas ele não pediu para ser um rei, ele não pediu para ser um guerreiro, ele não pediu para ser um pastor de ovelhas, mas ele pediu uma coisa, e ele disse: uma coisa, peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na tua presença. O verdadeiro adorador é aquele que quer Deus desesperadamente. Como a corça anseia pelas águas, como a terra seca precisa de chuva, o adorador que serve ao Senhor, ele quer Deus, ele precisa de Deus. Eu queria que todos vocês ficassem em pé agora. O preço da salvação é tão caro, que eu não posso pagar, nem você. A gente não pode servir a Deus na força do nosso braço. Por isso que Jesus veio e se entregou por mim e por você. A graça do Senhor Jesus está disponível para mim e para você. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele amou o mundo, Ele amou você de uma maneira tão louca, de uma maneira tão radical. Talvez você nunca tenha recebido um beijo do seu pai, talvez você nunca tenha recebido um beijo da sua mãe, talvez você nem conheça os seus pais, talvez você tenha sido abusado sexualmente da sua própria família. Mas eu quero te dizer, existe um pai que está aqui que diz, mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho que ainda mama, ele diz: eu jamais me esquecerei de você. Você é amado pelo Senhor, Ele quer você, Ele deseja seu coração, Ele te ama, Ele te quer, e Ele não te quer amanhã, Ele te quer agora, Ele te quer hoje, Ele quer que você se entregue totalmente a Ele, se entregue totalmente a Ele, e diga: Senhor, eu me rendo ao Teu amor, eu me rendo ao Teu amor, eu me rendo ao Teu amor. Não, eu não estou buscando o Senhor porque eu tenho medo.